Fala aí, galera do canal Dois Toques, beleza? Hoje estamos aqui para o podcast de número 14 e como vocês podem ver, estamos com umas mudanças nas posições. Eu estou aqui improvisado de apresentador, junto com a Sara e o João Sampaio. Salve, gente. E hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira, feminina e masculina, Aline Pellegrino, convocação do Tite, Pia Sundhage e sua qualidade incomparável no violão. Neymar escapou da marcação, arredondou, é para Gabriel prendeu o Michael. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega a Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. cruzou rasteninho pra boca do gol! E que golaço! E agora eu vou soltar a minha voz! O Messi explode o coração! Para começar, né? Bom, a Aline Pellegrino, que era diretora da Federação Paulista de Futebol, foi promovida para um cargo a nível nacional para cuidar de todas as federações. O que você tem para falar para a gente, Sara? Bom, primeiramente, olá a todos que estão nos escutando no nosso podcast. O que eu tenho para falar é que é uma grande vitória para a seleção feminina ter uma mulher em um grande cargo. Mesmo o Brasil, a seleção feminina já vem ganhando noticidade com a chegada da Pia. A galera está esperando muito com a chegada dela. E ter a Aline agora, que fez um grandíssimo trabalho na Federação Paulista, que deixou o Campeonato Paulista, era um dos principais, talvez o principal, mesmo mais principal que o Brasileirão feminino. E a Aline fez um grande trabalho, e esse trabalho foi reconhecido. E aí ela chega agora na CBF, nessa coordenação de competições femininas da CBF. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer o calendário das meninas, fazer as meninas jogarem desde a seleção principal até a sub-16. Então, é um trabalho que vai começar desde as mais jovens e até as principais. E ter uma mulher que já foi vitoriosa pela seleção, e ela vai saber exatamente o que fazer, o que não fazer. E eu acho que ela vai fortalecer muito, não só a seleção, mas sim o futebol feminino no Brasil. É bom que a gente está vendo que as mulheres estão ocupando cargos de mais poder, né? Mais altura na CBF, ainda que a presidência seja homem, enfim. É legal que as mulheres estejam recebendo o comando do futebol feminino, né? E outra coisa que é legal de ressaltar é a importância que é a criação das categorias de base do futebol feminino, que é a única forma de se realmente profissionalizar o esporte, né? Eu acho. Bom, Não, concordo plenamente. Eu acho que é nada mais lógico, né? Eu acho que assim, a Aline tem todos os requisitos imagináveis para fazer um grande trabalho. Depende, claro, do quanto a CBF, essa nova CBF pseudo-modernizada de caboclo, vai realmente, assim, eles tomam medidas a princípio, a priori, na superfície, que parecem bastante interessantes. A gente tem que sempre manter o olhar crítico para ver o quanto isso vai ser aplicado de fato, porque em relação à CBF o histórico não contribui. Mas, assim, a Aline em si, desde que a CBF deixa ela trabalhar, tem de tudo, porque ela não só foi uma jogadora de sucesso, como foi uma dirigente de sucesso. Então, ela tem as duas pontas da experiência necessária, e nada mais lógico do que você colocar uma mulher com essa experiência para tocar a seleção feminina. Eu acho que de Marco Aurélio Cunha e Vadão, Deus o tenha, para Aline e Pia, a gente realmente, pelo menos ali nos nomes, a gente parece que caminhou bastante. eu vou ler aqui um trechinho de uma entrevista da Aline na coletiva da CBF, quando ela foi anunciada, né? O desafio é gigante. Fazendo um paralelo, eu estava cuidando de uma federação. Agora eu vou tentar replicar isso para 27 federações com situações totalmente diferentes. É um desafio muito grande, mas acredito que a melhor forma de iniciar isso é se aproximando. É estar perto das federações, entender como elas veem o desenvolvimento do futebol feminino
em que momento elas estão, estar muito próximo, entender que cada um vai estar em um momento diferente. Se o olhar é muito macro, o impacto fica menor. Tendo dito isso, eu vou fazer uma primeira perguntinha aí. Grandes avanços na modalidade depois dos sucessos na Copa, depois de um Campeonato Paulista que hoje em dia é com certeza o mais forte do Brasil, Ferroviária, Santos, Corinthians. O que a gente pode esperar da modalidade nacionalmente, ainda mais com a Aline agora? Para mim? E é isso. Manda ver, manda ver. Pode ser. Então, tá. Eu acho que a modalidade, ela cresce. Ela já ganhou, né, muita notoriedade depois desses avanços que o Francisco falou. E eu acho que com o trabalho da Aline vai ser essencial, porque o calendário da seleção feminina era péssimo. O calendário já da seleção masculina, todo mundo já fica criticando, né? Da FIFA, tudo. Então, o feminino já era muito mais criticado também, porque ele praticamente não existia. E ele também, as meninas não se conheciam, não existiam grandes nomes aqui no Brasil. Então, esses pequenos avanços na modalidade vai fazer com que a modalidade ganhe muito mais força e mais competitividade, mais jogos assim que as pessoas queiram assistir pelo grande valor que elas vão agregar. Eu acho que é essencial que você crie uma estrutura para o futebol feminino que ele permita que ele deixe de depender, como foi historicamente no Brasil, de milagres e sobras do masculino, né? Então, em termos de jogadoras, você depende muito dessa coisa de um milagre, de um talento fora do normal, de uma Marta, de uma Cristiane, que são jogadoras geracionais, que não vão aparecer sempre e não precisam. Assim, tem seleções europeias extremamente competitivas no feminino, que inclusive ultrapassaram o Brasil numa velocidade assombrosa, porque começaram a investir minimamente numa estrutura que não tem jogadoras do quilate de uma Marta, de uma Cristiane em termos de talento, mas tem grupos de jogadoras extremamente competentes e que jogam juntas há bastante tempo, que estão dentro de uma estrutura de clubes, etc e tal. Então é disso que se precisa, assim. E também eu acho que a chegada da Aline também espero demonstrar de alguma forma que o feminino vai progressivamente parar de depender de sobras do masculino, como eu falei, assim, de dirigentes ou técnicos que estão em baixa no masculino e aí por isso vão lá e ganham um cargo no feminino, como se fosse uma coisa, um prêmio de consolação, sabe? Eu fico bem até assim de falar do Vadão, porque, coitado, faleceu e tal, mas eu tinha uma raiva dele à frente da seleção feminina inacreditável. Apesar de que parece que as jogadoras gostavam dele e tal, mas eu achava o fato de um treinador que foi demitido do Guarani na Série C ganhar de presente seus amiguinhos na CBF o cargo de técnico de seleção brasileira era muito, muito fora da imaginação, assim, muito revoltante. Então a gente espera que, a partir de agora, o feminino seja olhado como uma coisa em si, né? A gente vê isso até, enfim, essa coisa de depender do masculino, até hoje na Libertadores feminina, por exemplo, em que os times estão sendo forçados a ter modalidade, a ter estrutura do feminino para poder disputar, que é um passo, né? É um jeito de fazer, forçar a barra, assim, se os caras não vão fazer por conta própria, então vamos criar esse tipo de medida para que pelo menos de algum lugar isso comece, mas que com o tempo consiga caminhar com os próprios pés, porque eu acho que condições para isso já mostrou que tem essa última Copa. Se alguém ainda tinha alguma dúvida da força que o futebol feminino pode ter em termos de receitas e de números de televisão, de Ibope, etc., eu acho que não existe mais. Bom, a gente sabe que uma forma de fortalecer a seleção para a Copa do Mundo, para tentar de fato bater de frente com França, Inglaterra e principalmente os Estados Unidos, né, a Alemanha também, mas principalmente os Estados Unidos, passa pelo fortalecimento do nosso campeonato nacional. Com a chegada da Aline, o que a gente pode esperar disso? Como ela fez um grande trabalho na Federação Paulista, eu acho que tem muito a se esperar, porque, como foi falado, o Campeonato Paulista foi um dos principais e o Brasileirão foi ganhando força, com os times paulistas ganhando muita noticidade e eles jogando bem no Brasileirão, acabou trazendo uma coisa que começou a levar a outra. Então, eu acredito que com o fortalecimento dos jogos aqui, a gente vai conseguir, quem sabe, descobrir nomes. Não precisa ser nomes, como o João disse, Marta, Cristiane, nomes nesse nível, mas pelo menos conseguir um conjunto bom,
um conjunto quase fixo, né, de jogadoras que sempre que tenham condições de jogarem sempre e tenham jogar tanto em seleção quanto em clube. Então, e também essa coisa de fortalecer a base, né? Colocar as meninas novas já para jogar bola e para que daqui a um tempo consiga, quem sabe, né, chegar no nível dos Estados Unidos ou até das europeias, que nas europeias teve grandes seleções que tiveram um avanço num piscar de olhos. A gente pode falar da Holanda, que ela foi, nos últimos anos, ela é uma das principais seleções, né? Vice da Copa do Mundo, e já ganhou a Eurocopa também feminina, e ela tem grandes nomes, mas é uma seleção muito coletiva, muito compacta, muito bem treinada. Então, eu acho que isso passa pelo Brasil. E aí, essas jogadoras da Holanda, elas estão em diversos clubes da Europa. Então, elas conseguem ter essa coisa de trazer um pouco do que aprende ali, um pouco do que aprende aqui. Aqui no Brasil não existe muito isso. Mas eu acho que a gente tem capacidade, sim, de trazer vários conhecimentos, até porque o Brasil é um país enorme. Então, trazer um pouco de conhecimento de futebol sobre cada região e conseguir fazer uma seleção e jogos e campeonatos que sejam tão competitivos igual ao do masculino. Eu acho que a Holanda é um ótimo exemplo nesse sentido, porque, de fato, a Holanda até ontem não era ninguém no futebol feminino. Era uma seleção muito, assim, era pouco expressiva, né? Em épocas que o Brasil já disputava final de Copa, final de Olimpíada, a Holanda estava lá, ninguém reparava. E aí, justamente, sei lá, a Miedema é craque? Ela é muito, muito excelente jogadora. Mas, assim, sem querer ser clubista, eu não acho que ela tenha nem perto do nível de uma Marta de uma Cristiane, assim. Acho que ela é excelente, mas ela não é esse nível de carcaça de bola, assim. Mas o resto do time ajuda muito, né? Você tem um conjunto ali que... E aí eu acho, assim, o futebol brasileiro, inevitavelmente, o destino dele é ser exportador, como aconteceu no masculino, né? Como hoje em dia a gente tem os nossos craques aí espalhados por países da Europa, times da Europa, e a convocação da seleção brasileira masculina, da qual a gente vai falar em breve, é formada em sua maioria por jogadores que atuam lá fora. Mas isso, assim, teve todo um processo histórico para a coisa chegar nesse ponto, né? Houve um tempo em que a Liga Brasileira era uma das mais fortes do mundo. Acho que houve um tempo em que era a mais forte do mundo, porque a gente tinha a seleção mais forte e os jogadores estavam todos aqui. E aí, com o tempo, com os processos históricos, com a acentuação das desigualdades econômicas, com a entrada de quantidades inacreditáveis de dinheiro no mundo do futebol, com a Lei Bosman e tudo isso, esse cenário foi mudando. É que no feminino, a gente parece que só chegou de primeira na pior parte do processo, né? Sem passar pelo começo. E eu acho que o futebol feminino, por ainda não envolver o mesmo tipo de cifra astronômica que o masculino envolve, abre-se a possibilidade, assim, isso em parte é uma coisa boa, porque abre a possibilidade de que você, sem ter que fazer um investimento inviável, você consiga fortalecer muito uma Liga Nacional. E aí, talvez com o tempo, beleza, os jogadores comecem a ir lá para fora cada vez mais cedo, como a gente vê acontecendo no masculino, que é uma coisa ruim, enfim, mas que é meio inevitável. Mas que isso aconteça depois que já houve um processo de fortalecimento interno para gerar uma liga forte, para começar a revelar jogadores com constância. E aí, bom, aí os europeus chegam e pagam o dinheiro que eles quiserem lá e levam. Mas hoje em dia não é muito assim, né? Hoje em dia você tem talentos muito esparsos, espalhados por alguns times da Europa, mas você não tem brasileiras que estejam no auge, em idade ali assim, atualmente, nos times que disputam, por exemplo, as últimas semifinais de Champions, né, do feminino, que foi o Wolfsburg, Lyon, PSG e Barcelona, certo? Se não me engano, tem a Formiga, que, enfim, do alto de seus 42 anos, não é nem mais titular no PSG, porque, pelo amor de Deus, né, alguém deixa essa mulher descansar. Mas de resto não tem nenhum destaque, nenhuma jogadora brasileira de destaque. E, desculpa, no masculino você olhar uma semifinal de Champions League e não ver nenhum jogador brasileiro de destaque é impossível. Você pode, assim, eu não estou fazendo essa conta aqui, mas eu não tenho dúvida, eu aposto com quem quiser, que se você olhar os últimos 10 anos da Champions League, os times que chegaram à semifinal, tinha algum brasileiro titular, pelo menos um, e na maioria das vezes uns 2 ou 3. Então, acho que ainda tá em outro ponto desse processo no feminino. É legal que você tocou nesse fator, né? Porque realmente
enquanto no futebol masculino a gente quase impossível você não ter um brasileiro jogando nos times de mais alto nível até os de mais briga por não cair para a segunda divisão na Europa. Todos os times têm algum brasileiro, enquanto agora, se não me falha a memória, voltando um pouco, né, as quartas de final da Champions League tinha a Ludmilla no Atlético de Madrid que não jogou e a Formiga, né, no PSG. Acho que fora isso, realmente não tinham muitas brasileiras, talvez nenhuma, e isso mostra que a gente precisa formar jogadoras. No país que é o país do futebol, por ser o país dos grandes jogadores de futebol e também das grandes jogadoras de futebol, porque já existe alguma mágica, tem alguma coisa na água do Brasil em que a gente revela grandíssimos jogadores, seja no futsal, seja no futebol feminino, masculino, enfim. E é evidente que a Aline ela tem uma grande oportunidade de começar um trabalho muito legal aqui. Bom, considerações finais para esse bloco? Minha consideração final é que se você se interessou pelo assunto de futebol feminino, para você dar uma checada, que a gente tem um podcast também falando sobre esse da Copa do Mundo, para vocês entenderem o que foi, o que trouxe para o Brasil, para o mundo, abriu os olhos, fechou os olhos, investimento que está chegando. Então, quem se interessou, e dá uma pesquisada aí na nossa página aí no YouTube, que a gente tem esse assunto falando. Boa, Sara, porque esse é um vídeo que ficou muito legal, um videozinho lindo. Foi uma live nossa, né? E, bom, para mudar aqui já de assunto, vamos falar sobre... Deixa eu fazer minhas considerações finais, peraí, rapidinho. Olha o absurdo aqui, o apresentador censurando os comentários. Censurando o comentário. Eu vou falar isso aqui. Não, eu ia falar só que o futebol feminino ele é um pouco mais difícil de acompanhar, né? Assim, infelizmente, ele não tem o mesmo espaço na grande mídia que a gente vê pro masculino ainda. Então, eu acho que é essencial para quem se interessa ir um pouco atrás, assim, tem que buscar. E aí tem fontes para isso, né? Tem páginas ótimas, tem jornalistas ótimos, tem o trabalho das vibradoras, que é maravilhoso, que já vem de um tempo. Tem jornalistas, uma que eu até conheci num jogo do feminino no Pacaembu, no Santos de São Paulo. Troquei uma ideia com ela, ficamos amigos, a Olga Bagantini, que sigam ela no Twitter, faz uma cobertura sensacional de futebol feminino também. Tem o projeto Jogando com Elas. Enfim, tem uma galera, assim, que se você for um pouquinho atrás, tem que ter essa iniciativa, porque não vai aparecer na sua frente, mas se você for um pouquinho atrás, tem gente fazendo trabalhos muito, muito legais, assim. Além da gente, claro. Como bem me lembrou a Sara, eu já estava pulando um passo. Vamos fechar esse bloco de forma maravilhosa com a Pia cantando ao Seu Valença. Que vídeo, amigos. Demorou. Não precisa de pausa, né? Não é que bota aí no meio. Não, bota o vídeo aí. Bom, começar o segundo bloco do programa, agora falando de seleção brasileira, a convocação do Tite com algumas novidades, alguns velhos nomes. Acho que o destaque é Gabriel Menino e Bruno Guimarães, se eu não me engano, estão nas suas primeiras convocações, o Gabriel Menino com certeza. Bom, são os times, o time convocado vai jogar contra a Bolívia e contra o Peru, os dois jogos em outubro, mês que vem. E bom, gente, deem as suas opiniões aí, o que vocês acharam, quem que ficou de fora da seleção, quem que já está há mais tempo do que deveria aí, quem devia ser substituído, alguém que vocês sentiram falta? Pode começar, João. Olha, eu acho o seguinte, eu não achei uma convocação ruim, não desgostei da convocação, acho que já teve convocações do Tite que eu desgostei muito mais do que essa. Acho que o Tite, ele tem essa coisa meio sedutora, né? Já diria Lugano, no Encantador de Serpentes, que ele é um cara que fala muito bem, que tem aquele tom às vezes um pouco professoral, às vezes até pastoral demais, eu diria, mas que tem iniciativas interessantes. Então essa coisa dele na coletiva explicar como ele pretende montar o time e fazer comentários táticos e abrir para, sabe, eu acho isso muito positivo, muito legal. Acho que também, assim, tem que botar o time em campo e jogar. Se não jogar do jeito que ele está falando para jogar, também não adianta nada falar. Mas já é uma iniciativa bacana, eu acho que ele abriu um pouco essa caixa preta, essa coisa que fica como... na história do futebol brasileiro, né, tratada como uma coisa meio mística, né, de técnico da seleção.
que é muito da visão que a gente tem de futebol, uma visão que é muito baseada na coisa dos grandes craques, das individualidades e do improviso, que não precisa de tática, não precisa de coletivo. Acho que o Tite trabalhar no sentido de desmistificar isso no lugar que é o grande altar desse tipo de coisa que é a seleção brasileira, eu acho positivo. E quanto à convocação em si, eu acho que tem algumas coisas que eu discordo, tipo, o Gabriel Menino, por mais que me pareça que tem tudo para ser um ótimo jogador, não acho que está pronto para a seleção e não acho que é lateral direito. Ele mal jogou de lateral direito e foi convocado como lateral direito. Então, não entendi. Achei bastante sem sentido essa convocação. Mas tudo bem, não é como se a lateral direita tivesse recheada de opções consolidadas. Agora, é um setor que você precisa testar, porque ele chamou o Danilo e o Gabriel Menino. O Danilo já foi testado e não agradou, apesar de eu pessoalmente adorar o Danilo, fez gol em final de Libertadores pelo meu time e tal. Mas até hoje não demonstrou nível para ser titular de seleção brasileira. E você tem jogadores aí que estão merecendo um teste. Eu acho que o Emerson do Betis e o William do Wolfsburg são dois que estão atuando num nível bem decente na Europa já faz algumas temporadas, que poderiam ganhar uma chance em algum momento. Acho que a lateral esquerda com Alex Telles e Renan Lodge está fechadíssima. Acho que os dois estão aí para tomar conta, são dois excelentes jogadores. O Telles acho que a qualquer momento vai aparecer no time maior europeu aí, porque o cara joga demais. Acho que goleiro, o Alisson é titular incontestável. O Santos e o Everton. O Santos é um ótimo goleiro, o Everton eu já não acho tanto, mas também não é nenhum desastre. E, enfim, goleiro reserva é aquela coisa, né? Aí na zaga eu acho que o Marquinhos é um pouco incontestável que vai estar na Copa. O Thiago Silva, apesar da idade, continua atuando em alto nível. Então, enquanto ele continuar atuando em alto nível, enfim, acho que dá para continuar chamando, desde que não deixe de fazer testes com outros jogadores. Sobre o Thiago Silva, me incomodou um pouco ele ter chamado o Thiago Silva. Ainda que o Thiago Silva tenha feito uma ótima parte final de Champions League, mas eu senti falta do Diego Carlos aí. Queria ver o Diego Carlos ter uma oportunidade na seleção. Acho que ia ser mais novo, né? Preparar o time para um futuro que já é não tão distante, né? Eu acho que tem 3 zagueiros brasileiros jovens atuando na Europa que eu acho que mereciam um teste também. Eu acho que mais até do que Rodrigo Caio e Felipe, que são dois que o Tite já conhece muito bem e que já meio que mostraram, assim, não acho que sejam abaixo do nível de seleção de jeito nenhum. Acho que para compor elenco, ambos são perfeitamente competentes, mas eu acho que Diego Carlos, como você citou, o Gabriel Magalhães, que era do Lille, acabou de chegar no Arsenal, já chegou jogando muito bem, e o Luiz Felipe, que eu não sei se ainda está na Lazio, eu vou até pesquisar aqui rapidinho para não falar besteira. Ele era da Lazio, não sei se lá ainda está, mas estava jogando muito bem. Não achei aqui. Enfim, depois eu vejo onde ele tá. Mas ele era da Lazio, ele estava jogando bem. Não sei se ele foi para outro lugar. Mas é isso. O que eu não entendo de fato é o Gabriel Menino e acho a insistência com o Felipe Coutinho um pouco injustificada, porque o Coutinho você já sabe que ele vai te entregar e não tem sido muito, não tem jogado bem por clubes. Não vejo por que não tentar abrir espaço para outras opções aí também. Everton Ribeiro acho que é uma convocação meio por merecimento, por uma trajetória, por ser o melhor jogador atuando no Brasil nos últimos 10 anos, provavelmente, assim, em termos de constância. Óbvio que teve, por exemplo, o Neymar jogando no Brasil nesse meio tempo, que não tem comparação. Mas estou falando, o cara está aí há 10 anos em uma constância de alto nível para o nível brasileiro. Não acho que vá para a Copa, mas enfim, beleza. Mas Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, acho que certamente vão estar na Copa. Douglas Luiz é jovem e tem potencial, merece ser testado. Jesus, Neymar e Firmino também acho praticamente certo que estarão na Copa do Mundo. Richarlison também acho extremamente provável. Rodrigo, aí o meu clubismo fala mais alto, mas também não é só clubismo não, assim, de verdade. É clubismo em parte e é também analisar futebol. Eu acho o Rodrigo um cracaço de bola. Acho que ele vai estourar nos próximos anos, então também vejo possibilidade de ele estar na Copa. E o Cebolinha, nunca achei um jogador titular de seleção brasileira, pessoalmente, mas também não vejo grandes assim. Você chamou o Cebolinha para não chamar o quem? Não vejo esse quem assim que salte aos olhos. A galera fala de Marinho e Thiago Galhardo, mas eu já acho que esse clamor por convocações de jogadores atuando no Brasil com mais de 30 anos e que estão vivendo o auge agora, não sei, a não ser que seja para premiar o cara pelo momento, que eu acho válido também. Não acho que nem Marinho nem Thiago Galhardo vão estar na Copa de 2022. E essa é uma convocação para um ciclo de Copa, né? Então você tem que pensar quem vai estar lá no fim das contas. Acho que nessa convocação tem pelo menos uns 13, 14 que eu acho que vão estar lá.
E aí os outros 10 ainda estão um pouco em aberto. Tô com o João, praticamente ele falou tudo aí. Eu acho que o Tite convocou alguns nomes, como, por exemplo, o Thiago, né, que o Chico falou que ele ficou meio incomodado. Talvez ele chamou porque é a gente que ele confia, né? Chamar é a gente de confiança, até porque a seleção brasileira, independentemente de jogando bem ou jogando mal, todo mundo fica com aquele meio pé atrás. Então, ele chama alguém de confiança, que ele sabe que pode entregar, que pode ajudar o time. Então, aí ele convoca. Mas talvez, eu não sei, talvez ele será convocado para a Copa, mas talvez ele não seja titular por causa da idade. Mas ele joga muito, né? Vem jogando muito ainda. E eu acho que, com certeza, tem vários nomes aqui que já estão praticamente convocados para mim para a Copa, mas eu acho que o Tite também vai testar mais um pouco aí, com certeza, nas próximas convocações, alguns nomes. Vale lembrar que, por exemplo, o Alexandre e o Éder Militão não foram convocados porque eles estavam machucados. Então, são nomes que já estavam vindo com uma certa frequência na seleção do Tite. E, né, Éder Militão zagueiro, então talvez no lugar do Thiago Silva, não sei. Mas tem alguns nomes aí que com certeza já estão, e tem alguns nomes aí que vão sair provavelmente, e se não entregarem o que o Tite espera que entregue. É muito legal o que você falou, Sara. Eu acho que caso o Militão tivesse mais saudável, ele poderia até jogar de lateral direito, que ele é um cara bem versátil. Jogava no São Paulo, assim, se eu me recordo bem. Cara, o Danilo realmente, eu não consigo... Esse cara não me desce. Eu já fiquei impressionado quando o Manchester City trocou o João Cancelo por ele, com a Juventus. Já me deixou impressionado. E acho que ele realmente não tem bola para ser titular da seleção brasileira. É, de fato, uma posição que nós temos uma grande carência. Acho que e são jogadores muito novos que são promissores na lateral direita do Brasil. O próprio Gabriel, menino improvisado, né? Mas o Emerson Palmieri, o Emerson do Betis, não do Chelsea, é um moleque que veio bem na temporada passada. Acho que ele pode receber novas chances. Gostei do Felipe, apesar da idade avançada de zagueiro. Acho que Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães é algum tipo de sonho, porque o meio-campo dessa qualidade é raro. Gostei muito do Douglas Luiz, que é um cara muito promissor. Jogou muito na segunda divisão inglesa, vem jogando bem no Aston Villa na temporada passada também. Everton Ribeiro, achei merecido a contratação. Ó, cara, tô completamente fora. Mas fora isso, acho que se quisesse chamar o Vinícius Júnior no lugar do Everton Ribeiro, poderia, mas... Everton Ribeiro, Everton Cebolinha. Cara, essa sequência aqui de erros foi impressionante, mas tudo bem. Gosto muito de Rodrigo, gosto muito de Neymar, obviamente. Richarlison, cara, muito legal. E o Gabriel Jesus, né, é legal a gente falar que ele acabou de se tornar o segundo maior artilheiro brasileiro da Premier League com 42 gols. Tá 14 gols atrás do Firmino e dos que estão aqui, ó, na posição dos 5 primeiros brasileiros artilheiros da Premier League, nós temos o William em quarto com 37 gols e olha o Richarlison, já tem 31 gols, jogando só tão pouco tempo lá. O Richarlison, que é um cara que joga muito. Eu acho o Richarlison excelente e também sou fã dele enquanto pessoa, assim, ele nas redes sociais, ele no Twitter, ele é ótimo, ele é um menino, ele tem cara de ser, assim, do bem, tipo, especial mesmo, diferenciado, umas atitudes super legais, responde a galera, dá camiseta de presente, faz piada, um cara muito carisma. Eu torço demais pelo Richarlison e, graças a Deus, ele também é excelente jogador, porque se não fosse também ia ser meio triste, né? Pô, o cara é gente boa, mas eu acho ele excelente. Não acho ele cracaço de bola pra tomar conta, mas eu acho ele excelente. Eu acho ele até um perfil de jogador, talvez até um pouco mais europeu, assim, de atacante, né? Porque ele não é exatamente aquele ponta driblador e também não é um centroavantão. Ele é um pouco um segundo atacante, um cara de muita força física, muita inteligência tática.
Eu sou fãzaço do Richarlison, acho ele excelente. Bom, gente, nós estamos com 31 minutos aqui de gravação. Foi uma gravação bem rápida. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Alguma pontuação? Falar de seleção brasileira feminina, alguns outros nomes? Não? É isso? Olha, eu acho que sobre a seleção brasileira masculina, eu só teria a dizer mais que, assim, eu imagino que o Tite vai armar o time de um jeito que não é exatamente o que eu faria se eu fosse técnico da seleção. Mas que bom que eu não sou, né? Porque eu não tenho competência para isso. Mas eu imagino que ele vai entrar com o que ele tem entrado nos últimos tempos, que seria Alisson, Danilo, Thiago, Marquinhos e Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães, Coutinho, Jesus, Neymar e Firmino. Talvez o Richarlison no Jesus. Eu acho que pelos jogadores que a gente tem, daria para, assim, eu acho que uma coisa que falta para o Tite no trabalho dele é variação tática. E eu espero que pós-Copa ele tenha cada vez mais venha percebendo isso. Não vi muitos sinais disso na Copa América e tal, mas assim, tenhamos esperança, né? Até porque assim, se o Tite sair, honestamente, entre técnicos brasileiros, eu não vejo ninguém para assumir esse cargo e eu duvido que a CBF contrate um estrangeiro. Então, por enquanto, o Tite está lá e está tudo bem. Mas eu acho que falta um pouco de variação tática. Você vê os times hoje em dia na Europa, e mesmo as seleções de alto nível, tem 3, 4 alternativas ali de desenhos táticos, mesmo dentro do mesmo jogo. Foi, por exemplo, o que aconteceu na Copa, o Brasil jogava sempre daquele mesmo jeito, e a Bélgica foi lá e se adaptou ao jeito de jogar do Brasil, entrou com uma escalação totalmente diferente, com o De Bruyne de falso 9, com o Lukaku aberto, com 3 zagueiros, um negócio todo. Só que funcionou e se encaixou o que precisava fazer ali. Então eu acho que falta um pouco testar alternativas, testar um esquema com 3 zagueiros, tem sido revitalizado na Europa nos últimos tempos, tem muita gente usando, e não é um esquema necessariamente defensivo. O Guardiola usa 3 zagueiros, o Bielsa usa 3 zagueiros, o Sampaoli usa 3 zagueiros, o Arteta agora no Arsenal tem usado muito também. Testar um duplo pivô com Casemiro e Fabinho juntos, por que não? Porque aí você libera um quarteto de frente para ter mais liberdade para atacar. Testar o Neymar na posição de camisa 10, onde ele tem jogado bastante no PSG, acho que ia ser interessante. Não sei. Eu sonho um pouco uma seleção com Casemiro e Fabinho juntos, com o Neymar nessa função de camisa 10, e aí abertos pelos lados o Richarlison de um lado, e ou Jesus ou Rodrigo do outro, com o Firmino na frente. Eu acho que isso poderia funcionar bem demais, assim, porque são todos jogadores com característica de saber fazer gol, de saber finalizar, de saber concluir jogada, com possibilidade de inverter posição, sabem jogar em mais de uma, enfim, atacantes modernos, assim, eu acho que podia ser bem interessante. Mas não sei, acho que o Tite vai entrar com a formação de sempre, infelizmente. Gostei muito. Eu acho que o aproveitamento do Jesus como ponta, ao invés de camisa 9, né, de centroavante, é muito maior, principalmente na seleção brasileira. E acho que aquela incógnita que a gente tinha na Copa, Jesus ou Firmino, tem que ser Jesus e Firmino. Essa é a minha Até porque opinião. a grande virtude do Firmino é potencializar pontas goleadores que jogam do lado dele, né? O que ele faz no Liverpool é isso. Você tem dois... Quem entrega os gols no Liverpool é Mané e Salah. E o grande diferencial do Firmino, que faz ele um jogador tão especial, é que ele consegue potencializar esses dois. O Jesus jogando pela ponta é um ponta goleador também. É um cara que faz muito gol. E o Richarlison, do outro lado, também é um cara que faz muito gol. Acabamos de ver a lista aí de artilheiros da Premier League com os dois lá, para não deixar mentir. E o Neymar também é um cara que faz muito gol. Então, um ataque com esses três gravitando ali em volta de um Firmino como facilitador dessas jogadas, eu acho que pode ser extremamente interessante. É isso, então? Acho que é isso. Bom, esse foi um programinha mais curto, que acabou ficando com uns 30 minutos, mais ou menos. Mas, gente, obrigado pela presença, João. Obrigado, Sara. Deem like, compartilhem, se inscrevam, mostrem para a avó, para a mãe. Se não gostou, dá dislike e mostra para seus inimigos. Enfim, é isso, gente. O que importa é espalhar a palavra e deixar as nossas carinhas conhecidas aqui, para ver que a gente descola um estágio. Fala aí, Sara. Vai que a gente descola um estágio. Por favor, ajuda a gente aí. Obrigado. E tamo junto. Falou, gente. Até mais. Neymar escapou da marcação. Arredondou, para Gabriel. Gabriel prendeu o Michael. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega a Maneca. Maneca na boca da meta.
Pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. Volta pro Romero. Cruzou, Rastaninho para a boca do gol. E que golaço!